Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante do nosso estudo, Sentimentos, a Ciência do Existir. O tema de hoje, depressão. Você sabia que aproximadamente 10% da população brasileira sofre dessa doença? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de viver, de desfrutar a vida? E por que este número de depressivos aumenta cada vez mais? É agora no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Estamos começando mais uma semana aqui no programa Escola Bíblica. Estamos estudando nessa temporada, no mês de novembro, a revista Sentimentos, a Ciência do Existir, que é o nosso guia de estudos sobre saúde emocional. Até o final do mês, vamos estudar a revista Sentimentos. A partir de dezembro, nós vamos estudar uma revista sobre finanças, que é o último lançamento da Escola Bíblica para esse ano. Então, vamos terminar bem o nosso ano revisitando o nosso estado emocional, estando bem emocionalmente e também fazendo o nosso orçamento para que 2023 seja um ano cheio de bênçãos para cada um de nós. É muito bom ter a sua companhia, é muito bom poder estudar a Bíblia com você através dos guias que a Escola Bíblica produz para que você cresça no conhecimento. Essa é uma revista com informações muito técnicas, uma revista produzida pela neurocientista doutora Rosana Alves, mas ela também é uma revista bíblica, porque nos conduz ao texto bíblico. E hoje nós chegamos ao nosso quinto estudo, que vamos entender um pouquinho mais sobre a depressão. E vamos ter informações técnicas, mas como que a fé, como que a religião, como que a espiritualidade pode contribuir para aqueles que passam pela situação, para aqueles que lutam contra a depressão. É o que a gente vai ver hoje e amanhã aqui no programa Escola Bíblica. E eu quero orar nesse momento. O tema de hoje é um tema bem delicado, como os últimos temas. Normalmente as pessoas que passam pelo desafio, as pessoas que estão passando pela depressão, normalmente elas têm dificuldade de falar. Elas não vão comentar, normalmente elas não buscam ajuda sozinhas. Por isso é importante que a gente tenha um olhar aguçado para aqueles que vivem ao nosso lado, para que a gente perceba, e é o que a gente vai fazer hoje, dar dicas de quais são os sintomas de uma pessoa que está apresentando uma depressão leve, moderada ou grave, para que de alguma forma a gente contribua. A gente vai perceber que a depressão pode atingir qualquer pessoa em qualquer fase da vida. Pode ser uma criança, pode ser um adolescente, um jovem, um adulto ou mesmo uma pessoa idosa. E nós devemos ter percepções. E talvez vamos comentar e vamos falar com você que vai se atinar, vai perceber que precisa buscar ajuda. Precisa daquilo que a gente chama tecnicamente de uma rede de apoio. E se você for uma rede de apoio, que você tenha disposição e que você elimine do seu vocabulário que depressão é falta de fé, depressão é falta de trabalho, depressão é uma falta de disposição para buscar
a vida. Eu quero que eu e você, e aqui eu falo especificamente para nós que talvez tenhamos uma fé cristã, que a gente tenha ainda mais à disposição e tenha consciência de que uma pessoa com depressão está doente e nós precisamos ter sensibilidade para poder ajudar. Jamais um cristão deveria, quando é buscado, agir dessa forma. Falta fé, você tem que trabalhar mais. Não, nós precisamos, como eu tenho dito, para outros quadros aqui, outras situações, nós temos que acolher. Eu quero orar nesse momento para que o Espírito Santo nos dê iluminação ao recapitularmos esse assunto que está no nosso guia de estudos, Sentimentos, a Ciência do Existir. Pai, é hora de abrirmos o nosso guia de estudos. Ele tem informações técnicas importantes, informações feitas por uma pessoa que se dedica a cuidar do estado emocional das pessoas. É um estudo que nos leva à Tua Palavra, porque podemos encontrar nela o acolhimento, porque o Senhor é interessado em cuidar de cada um de nós. Se nesse momento alguém que me ouve está com depressão, luta, talvez há anos com isso, que o Espírito Santo esteja atuando na vida dele, que ele já tenha procurado a ajuda, que ele tenha apoio começando dentro da sua casa. Se eu estou nesse momento, Pai, orando e alguém precisa desenvolver a sensibilidade para acolher, que o Espírito toque. Eu clamo em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, eu quero começar hoje vou começar aqui no quadro, só para a gente fazer uma pequena ilustração em 3 aspectos que são importantes quando a gente vai estudar esse tema que a gente vai trabalhar hoje, que é o tema da depressão. Por que é importante que a gente, ao ir para esse tema, a gente considere, primeiro, que a gente tenha autoconhecimento. Eu acho que autoconhecimento não tem mais hífen aqui, né? Não sei se já teve, né? Mas vamos lá. Primeiro, autoconhecimento. Que eu saiba quem eu sou. Então, quando eu estudo esse tema, eu preciso saber quem sou eu. Quais são as minhas fragilidades? Quais são as minhas debilidades? Qual é o meu histórico familiar? O que me toca? O que me deixa muito mais frágil? O que me submete a uma situação que pode me levar a uma profunda tristeza? Então, o autoconhecimento, ao estudar sobre depressão, é importante que eu desenvolva isso, que eu perceba se eu tenho isso, essa disposição. A gente vai ver aqui, por exemplo, a questão da hereditariedade, que está associado à depressão. Casos no seu âmbito familiar, se você tem casos lá, isso de alguma forma vai te influenciar. Segundo, a importância do conhecimento. O conhecimento sobre esse assunto. E aqui cabe também o autoconhecimento, né? Aqui cabe tanto para quem tem depressão, quanto para aquele que vai ser uma rede de apoio para quem está enfrentando a depressão. Por exemplo, do autoconhecimento, eu tenho que perceber assim, será que eu tenho preconceitos sobre esse assunto? Se eu tenho preconceitos, a necessidade de eu estudar e buscar entender o que é esse assunto. E, por favor, vamos quebrar qualquer paradigma que possa existir de preconceito em relação à depressão, como eu citei. Falta de fé. Tem que trabalhar. Te falta, a gente já ouviu aquela frase, né? Tá te faltando uma enxada. Né? Então, a gente tem que quebrar isso, tá? Para quem está passando por esse momento, o conhecimento sobre a doença, o efeito que tem, os sintomas, é extremamente importante. E depois,
o terceiro aspecto é a busca pela solução. Ou seja, eu tenho que ter consciência que eu estou doente. E eu já citei isso em outro estudo nosso aqui. Então, que eu busque, por exemplo, uma ajuda. Porque o que falta para o indivíduo? O que faz com que o indivíduo que está enfrentando a depressão não busque? Ele não tem ânimo, a gente vai ver os sintomas. Ele não tem disposição, ele não tem vontade de viver, ele fica estagnado, ele muda seu estado de espírito. E aí, ele precisa de ajuda. Essa ajuda está dentro do processo terapêutico, está da mudança de hábito, está às vezes da ação medicamentosa, à procura de um profissional. E dentro desse processo, como a palavra de Deus pode nos ajudar para que a gente enfrente essa situação. E a palavra de Deus vai dar aquilo que nós mais necessitamos, o valor que a gente tem. Porque o indivíduo no estado depressivo acha que ele não tem valor, que ele não é importante, que ele perdeu o propósito da vida. E a vida, o propósito verdadeiro da vida, nós encontramos na palavra. Então, 3 aspectos para a gente considerar como introdução ao estudarmos o assunto da depressão. Eu quero começar com alguns conceitos que estão na palavra, que estão apresentados no estudo e na sequência que estão na palavra de Deus, tá bom? É o estudo número 5. O que é depressão? Então, como a forma de definição, um distúrbio efetivo que apresenta uma tristeza crônica, doutora Rosana coloca isso no guia, tá? E a perda de interesse por atividades anteriormente prazerosas. 2 aspectos para considerar aqui. Primeiro, uma tristeza crônica. Não tem disposição para a vida. E a perda de interesse por atividades que antes eram prazerosas. Então, eu já começo a detectar que o indivíduo que está enfrentando depressão, ele perdeu a disposição para a vida e ele agora começou a mudar seus hábitos. E isso acontece de forma sutil. Isso não acontece hoje, normalmente, o indivíduo que vai ficar lá dentro do quarto, trancado o tempo inteiro. Não, pode não acontecer. Você pode estar trabalhando com alguém que apresente esses sintomas. Então, eu tenho que ficar antenado para ver esse indivíduo sorria, esse indivíduo agia dessa forma e agora ele mudou gradativamente a sua forma de viver, seu comportamento. Sequência, para a gente entender, é um transtorno de humor, ou seja, a disposição de ânimo dele, ou seu estado de espírito, agora se inverteu. O seu humor, aquela vontade de realizar, vontade de fazer, agora está vivendo um outro aspecto. Ele, basicamente seria isso. Sintoma de pesar e tristeza, para resumir, e perda de interesse nas coisas que gostava. Então, esses são 2 aspectos que a gente tem que considerar de forma muito clara. Eu vou para o intervalo, mas vamos colocar de novo, para você tirar até uma fotinho aí, por favor. Sintoma de pesar e tristeza que esse indivíduo vai ter e perda de interesse nas coisas que ele gostava. Se você está convivendo com alguém que tem que está apresentando isso, tenha percepção. É hora de se aproximar, de acolher com aquele espírito cristão e amoroso. A gente vai para o intervalo, a gente já volta. Quero agradecer meu diretor aqui, vamos lá, fazendo a correção para que a gente tenha um bom relacionamento com os professores de português. Autoconhecimento é tudo junto, tá? Ok? Autoconhecimento tudo junto, dentro dos 3 aspectos que nós precisamos considerar
para que a gente entenda bem o tema da depressão, para que a gente enfrente essa situação e para que a gente ajude aqueles que passam por isso também, tá bom? Então vamos lá. Vamos voltar aqui para a tela. Então, 2 aspectos que são importantes: sentimento de pesar e tristeza, perda de interesse nas coisas que a pessoa gostava. Só alguns dados que são importantes. Hoje no mundo, 1 bilhão de pessoas são afetadas por transtornos mentais. Destes 1 bilhão, dos 7,800 milhões, é mais ou menos a população mundial, 322 milhões sofrem de depressão. Mais do que a população brasileira, acho que está por volta de 200 milhões, por aí. No Brasil, são 24 milhões de pessoas que sofrem com a depressão. Então, por aí, pelo menos uns 10% de cada 10, uma pessoa no Brasil. E você sabe que depois do período pandêmico se acredita num crescimento de 25% desse número em nível mundial, tá? Alguns sintomas para a gente considerar, a gente já colocou os 2 anteriores, a tristeza, a perda por aquilo que ele dava valor. Mas alguns outros sintomas: insônia, alteração de peso, sentimentos negativos, sentimentos de desesperança, perde, né? A vida não tem mais sentido, nada vai mudar, nada vai melhorar. Baixa autoestima, né? A autoestima é a visão que ele tem dele mesmo, então ele não tem mais uma visão positiva a respeito dele mesmo, tá? E aqui, todas as classes podem ser... Deixa eu só voltar aqui, nesses 4 aqui. Eu vou trabalhar um pouquinho mais para frente, mas esse tema da baixa autoestima aqui, ou seja, ele acha que ele não tem valor, de alguma forma, ele perde a razão, o propósito para viver. Então ele olha para ele assim, ele acha que ele não tem mais razão para viver, ele perdeu o sentido. A visão com que as pessoas colocam hoje para a gente o que é sucesso, o que é realização, afeta aqueles que não alcançam isso, ou aqueles que lutam para alcançar, colocam ideais e não chegam a isso, isso afeta. E aí entra a palavra de Deus de alguma forma, porque a palavra mostra para a gente quais são os verdadeiros valores que a gente precisa ter na vida. É a inversão dos valores do mundo moderno. Não há nenhum problema, eu vou abrir só um parênteses aqui, não há nenhum problema em eu querer ter as coisas, mas o verdadeiro significado da vida e o verdadeiro significado da minha existência não está naquilo que eu tenho, não está naquilo que eu conquisto dentro de uma visão material. E o mundo moderno vende isso de uma forma muito intensa para você. E a não conquista dessas coisas leva muitos jovens a um estado depressivo. Levam muitos jovens à depressão. Vamos lá, continuando. Qualquer um pode passar por isso, e isso é bom a gente considerar. Crianças, adolescentes e jovens, ali que deveria ter colocado jovens, adultos e pessoas idosas, e cada uma vai apresentar de forma diferente. Crianças, por exemplo, o que ela gosta agora ela não gosta mais. O que ela deixou de fazer ela não... Né? Você tem que fazer essas perguntas. O que ela gostava? O que ela fazia que agora ela não faz mais? Qual é o estado de humor dela? O sono fica agitado, ela fica mais irritada. Então, esta mudança, fique atento aos seus filhos, se ela continua apresentando gosto pelo aquilo que ela sempre tinha. Aquilo que ela gostava de fazer, ela continua fazendo. Qual é o estado de humor dela se isso está oscilando? Ela pode estar entrando num estado depressivo e numa depressão. Adolescentes se tornam mais agressivos, se tornam mais irritados e fazem muitas coisas perigosas, desafios para de alguma forma
oprimir, não seria assim, anestesiar, talvez seja a melhor palavra, aquela dor que ele está sentindo. Então, a alta velocidade, eu vou enfrentar o mar quando eu não posso entrar no mar. Jovens e adolescentes reagem desta maneira. E também entra aquele aspecto que eu considerei, muda para ele também os valores das coisas que ele gostava de fazer, agora ele não gosta mais. Aquilo que lhe dava prazer, agora não lhe dá mais. Adultos têm um certo isolamento, perda de desempenho no trabalho, perda de interesse na família e eles de alguma forma ficam mais separados. Os idosos, de forma muito mais intensa, é um puro isolamento. A pessoa não quer ser percebida. Ela se fecha do mundo que ela vive. E é bom a gente lembrar que raramente eles podem ficar e viverem de forma mais isolada. Jovens, adultos e pessoas idosas. Mas muitos desses continuarão a buscar a vida normalmente, mas lutando com a depressão. Por quê? Como eu mencionei no começo, eles não têm disposição para buscar ajuda porque não têm disposição física, química cerebral para levantar e enfrentarem aquela situação. E não adianta, neste caso, você de alguma forma oprimir com as suas palavras. De você precisa sair dessa situação. Não, é hora de você pedir para que ele fale. É hora de você se colocar à disposição para estar do lado dele na busca de ajuda. Vamos lá. Sequência, outros aspectos para a gente considerar. Eu gostei muito desta definição. A depressão traz no indivíduo uma luz que vai se apagando gradativamente, lentamente, às vezes de forma imperceptível, principalmente para aquele que está do lado. Aí é importante que a gente esteja atento. Será que aquele brilho no olhar daquela pessoa que convive com você, do seu filho, do seu cônjuge, do seu colega de trabalho, do seu colega na faculdade, na escola, aquela pessoa da sua comunidade religiosa, esteja atento, esteja atenta a este olhar. Esteja atenta para ver se essa luz ainda está brilhando. E eu quero terminar o estudo de hoje, a gente continua amanhã, com o texto do Salmo 31, verso 10. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. No Salmo 31, Davi tem uma descoberta. Eu convido para você abrir e ler este salmo. Davi tem uma descoberta no Salmo 31, uma luta contra os seus inimigos, uma trama, está dentro do contexto, uma trama dos seus próprios vizinhos e amigos. E essa situação levou a uma profunda tristeza. Agora, sempre que a palavra de Deus vai apresentar esse tema, o autor bíblico encontra em Deus esperança. Por exemplo, no Salmo 31, o salmo que eu citei, compadece-te de mim, Senhor, diz o verso 9, porque eu me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem e a minha alma e o meu corpo. Aquele contexto o levou para um momento de profunda tristeza. Agora ele encontrou em Deus esperança. E um indivíduo que está vivendo a depressão
como a gente viu, ele perde a esperança. E eu quero terminar dizendo que há esperança. Creia nisso. Compartilhe isso com quem precisa. Talvez alguém da sua casa que está lutando. Há esperança. Eu quero orar por isso. Pai do céu, eu não sei quem está me ouvindo, me assistindo neste momento, mas se tem alguém que está lutando com a depressão, que ele creia, que ele saiba que existe esperança, existe solução. Aquela dor que parece que não termina, ela vai acabar. Eu clamo, Pai, para que ele aceite isso, em nome de Jesus. Amém.